Eu sou o Matheus, sou da LED Brasil e hoje venho trazer para vocês uma solução de umas dúvidas frequentes que andam acontecendo. De que, como configurar a minha interface LED? Como fazer o meu equipamento funcionar nela? Como é que o equipamento funciona neste software? Que no caso está substituindo a mesa DMX no caso. Então vamos lá. Quando você adquire nossa interface LED, nós enviamos um link do Google Drive que vai dar direcionamento para essa página para vocês aqui. E com base nisso, vamos voltar só um pouquinho no link. Nós temos 3 passos: Chases, Fixtures e Manual. Chases e Fixtures são as personalidades dos equipamentos, mas o importante agora é como configurar ela. Então nós vamos vir na pasta Manual. Logo após você vai ver que nós temos 3 arquivos FXT, que são personalidade de equipamento. Aqui como configurar o seu aparelho. E aqui no manual do Freestyler. Então vamos lá. O que acontece nesse caso? Quando você adquire a interface e você vai colocá-la no seu computador, muitas vezes não vai funcionar. E claro que não vai funcionar. Por quê? O ato de que ela não é plug and play. Ou seja, colocou e abriu e reconheceu automaticamente, o computador vai instalar os drivers corretamente. Antes de mais nada, você vai vir neste link aqui, freestylerdmx.be, onde você vai ter acesso ao Freestyler, a esse software gratuito, que você vai poder baixá-lo. Ou seja, esse é um software que substitui as operators, as avolites e assim por diante, todas as mesas de controle DMX. Após baixar o programa, nós vamos vir aqui embaixo, pulando uma boa parte do manual, que a sua interface não vai funcionar se você não acessar esse link aqui. O que seria esse link aqui? Quando você clica, você é redirecionado para o site da FTDI Chip, onde nós temos o controlador da nossa interface LED. E o que vai acontecer? Você tem uma tabela aqui, uma tabela onde tem drivers. Como a maioria das pessoas usam Windows, é referente a essa primeira linha, Windows asterisco. Ou seja, a única coisa que você precisa verificar é se o seu Windows é de 36 ou de 64 bits. Ou seja, qualquer um que você selecionar, é só você clicar, ele vai baixar no formato compactado, e aí é só você descompactar, extrair, que você vai ter acesso ao arquivo executável. Logo após a instalação do driver, você vai ter que reiniciar o computador, e após reiniciar, você já vai estar pronto e a interface vai poder reconhecer o programa. Agora vamos lá. Depois de fazer isso, da instalação do driver, o que vai acontecer agora? Abrindo o seu programa, você vai vir aqui no Setup. Em Setup, você vai vir em Freestyler Setup. Aqui no Setup, em Universe One, você vai vir aqui e você vai configurar da seguinte maneira. Nessa opção, assim como está na tela, em Tech Open DMX. E logo a mais, no campo de baixo, é USB serial. Logo após isso daqui, você salva, sai e está configurado e pronto para uso. Só que detalhe, a interface LED ela não se limita apenas no Freestyler. Se você tem alguma outra preferência de programa, você pode acabar usando. Só que o detalhe é o seguinte, desde que o programa aceite essa opção em Tech Open DMX. Se o programa não aceitar, de nada adianta nesse caso. Então vamos lá. Logo após isso daqui, você baixando o Freestyler, você tem a seguinte coisa. Vem 2 programas junto com o Freestyler. O Fixture Creator e o Magic 3D Easy View. Agora vai ser passado para vocês como é que funcionaria por cima esses 2 programas. O Fixture Creator, ele nada mais é do que um criador de personalidade de equipamento. O que seria isso? Personalidade de equipamento é simplesmente dizer ao programa o que cada função ele tem, o que ele faz, que canal ele gera cor vermelha, estrobo e assim por diante. Então vamos lá. Aberto o Fixture Creator,
O primeiro campo, Manufacturer, ele é referente a que pasta você vai jogá-lo. Então, ou seja, se você já tem uma pasta redirecionada, é só você digitar o nome da pasta aqui. Vamos dar um exemplo agora de eLED, onde nossas fixtures estão salvas. O Fixture Name seria o nome do equipamento. Então você poderia colocar par 64 18 por 1 watt. E Fixture Picture é referente às figuras que você quer que apareça, e aparece nesse campinho aqui, para que no futuro, quando você abre o Freestyler, apareça o ícone nessa área de trabalho dele aqui. Então vamos lá, aí você aqui escolhe o que seria mais parecido com o seu equipamento. Aqui você diz a quantidade de canais e assim por diante. Então vamos lá, vamos dizer com quantos canais o equipamento trabalha. Supondo que ele trabalhe com 7 canais. Vindo aqui, se você sentir um pouco de dificuldade, às vezes seu equipamento é muito complexo com relação a globos e etc., você tem essa opção. Você vem em Channel Description. E você está vendo que, como eu selecionei 7 canais, você tem 7 campos diferentes. Só que a descrição do canal para mim é o mais importante, porque aqui vai ser referente a qual canal, que função ele trabalha. Então, se for um movie, e como padrão de todos são, eu posso escrever aqui PAN, que seria teoricamente relacionado ao movimento panorâmico do aparelho. Logo no campo de baixo, eu posso escrever Tilt, que seria o movimento de 270 graus da cabeça do aparelho. Só que, atentando a um detalhe, essa descrição é só apenas para você se localizar melhor. Porque na hora de você selecionar um equipamento aqui, que seja um moving, quando você vem neste campo aqui do lado, você coloca um mouse em cima e vai abrir uma janela. E você pode ver que os nomes colocados no seu Channel Description, no Fixture Creator, ele vai ser referente a esses dimmers que estão aqui. Então, você não precisa necessariamente colocá-los uma palavra em inglês ou alguma coisa que esteja no manual, mas alguma coisa que faça uma referência, que faça você lembrar o que aquele canal faz, variando sempre de 0 a 255, assim como um potenciômetro de mesa normal. Então, voltando ao Fixture Creator, logo após você ter feito isso, você vem em File, Save. E, devido você ter dado o nome da pasta no começo, ele vai te jogar diretamente na pasta onde você quer salvar. Então você vai lá, clica em salvar e o equipamento está salvo. Agora tudo bem. Como é que eu adiciono um equipamento aqui na minha área de trabalho agora, após criado? Você vai vir no mesmo setup onde configuramos o Freestyler e vai vir em adicionar ou remover fixtures. Logo aqui você vai ver que abriu essa janela onde nós temos à esquerda as pastas referentes ao que tem na pasta fixtures do Freestyler e à direita os equipamentos que estão nessa área de trabalho. Toda vez que eu vou adicionar um novo equipamento, eu seleciono a pasta onde eu salvei anteriormente e escolho um aparelho que eu desejo. Jogo para o lado com a setinha da direita e ele vai adicionar. Logo após ele abre essa janela, dizendo Start at Row. O que significa isso? Significa aonde, em que valor numérico do dimmer que ele vai começar a ser acionado esse canal. No caso aqui, está no 26. Poderia alterá-lo para 1, 2, 0. Poderia alterar para o valor que eu quisesse. DMX Start Address. Aonde e em que endereçamento meu equipamento vai estar. Muito importante aqui, que dependendo da quantidade de equipamentos que você cria, é interessante que você crie todos aqui primeiro, antes de você configurar no aparelho, propriamente dito no seu display aqui. Por quê? O que vai acontecer? O Freestyler, ele trabalha com uma sequência numérica, então vamos lá. Se o meu primeiro equipamento ele tem 7 canais, então o Freestyler vai entender que esse equipamento que está na área de trabalho, ele trabalha da faixa do canal 1 até o canal 7. Logo após isso, quando eu vou adicionar um outro equipamento, o Freestyler ele já te indica nesse campo do DMX Start Address,
a um valor numérico após, ou seja, meu segundo equipamento teria que ir para o 8. Como meu equipamento que estava aqui, o meu último equipamento, ele trabalha na faixa até o 283, o Freestyler me indicou que o meu próximo equipamento começasse na faixa do 284. Porque aí não teria como eu jogar num canal aleatório e ter interferência. Porque vamos supor, se eu tenho um par LED que trabalha do canal da faixa da 1 ao 7 e eu jogo um outro par LED no canal 3, por exemplo, o que vai acontecer? O fato do meu primeiro par estar no canal 1 significa a primeira ação dele começa no canal 1. Então, o dimmer do par LED vai para o canal 1. Logo após isso, o do canal 3 vai acontecer a seguinte coisa. O início dele se dá no canal 3. Então vamos lá. Selecionando um par LED qualquer, eu tenho esses canais aqui. E sempre o primeiro é o dimmer. Enquanto no primeiro o meu vai ser o dimmer, o que está programado para o canal 3, ele vai entrar no que seria o verde desse. Então se eu tenho o equipamento selecionado, enquanto eu estiver acionando o dimmer do meu primeiro, o segundo aparelho não vai funcionar. Quando acionar o vermelho do meu aparelho, não vai funcionar também. A partir do meu terceiro, quando eu tenho vermelho e verde ligado, o meu outro aparelho, que começa a partir do canal 3, vai ser ligado ao seu dimmer. Ou seja, o início dele se dá a partir do canal 3. Então, para não ter essa interferência de canais se cruzando, o Freestyler já te indica que você joga num valor numérico depois do valor numérico anterior do seu equipamento. Então, logo após criado, vamos voltar lá, no adicionário remover fixtures, quando eu adiciono para cá, o que vai acontecer? Eu adiciono o equipamento. Ele vai aparecer aqui, na sua telinha, como o último da última linha. Ou seja, você tem uma infinidade de linhas para você trabalhar aqui, que você pode adicionar diversos equipamentos e o Freestyler ele não te dá esse limite. Então, o que vai acontecer aqui? Toda vez que você criar um novo equipamento, aqui você define o valor numérico, onde ele vai começar, só que você sempre vai ter que selecionar essa opção, Let Fixture React to Sound When Enabled. Significa que é uma função do Freestyler habilitada, que se eu ativar o modo som do Freestyler, meu equipamento vai entrar no modo som. Então o microfone ele vai captar e meu equipamento vai começar a trabalhar aleatoriamente segundo o som. Então habilitado aqui, é só você dar um close, que ele é criado na tela. Agora, por exemplo, o equipamento foi criado entre meio de duas fixtures. Ah, como é que eu posso mover? Eu posso mover ele para qualquer lado da tela? Pode. É só você vir em editar e selecionar a opção mover fixtures. Logo após isso, você seleciona o equipamento que você quer, dá um clique, clica de novo e o arraste para qualquer ponto da tela que você quer. Então você não precisa se limitar naquele mesmo ponto. Então vamos lá. Nós temos agora um equipamento ligado ao nosso computador, ligado à nossa interface LED, que seria o nosso equipamento 7 LED de 20 watts. Então vamos lá. A fixture dele está criada aqui nesse ponto, que seria essa fixture aqui. Então vamos lá. Uma das coisas que o Freestyler ele te dá como opção é, por exemplo, um plano de coordenadas cartesianas. E o que seria isso? Meu eixo X e meu eixo Y. No meu eixo X seria referente ao meu movimento do pan do aparelho. Então você pode ver que enquanto eu movo com o mouse, o meu moving está se movendo ali no movimento do pan apenas. Agora, a partir do momento que eu já movo ele para cima, é referente ao meu movimento do tilt. Então, ou seja, é só a cabeça do equipamento que está se movendo. Você pode perceber uns movimentos de pan e tilt ao mesmo tempo, porque como ele trabalha com coordenadas, aonde eu jogar ele na coordenada, ele vai parar numa posição do pan e uma determinada posição do tilt. Então aqui fica muito mais fácil na hora de você configurar, porque ao mesmo tempo que você está arrastando no plano, você consegue ver aonde seu equipamento vai parar. Muito melhor do que numa operator ou numa controladora qualquer,
que você só tem o potenciômetro para cima e para baixo, que você não tem tanta dinâmica do gênero. Então vamos lá. Assim você já está controlando o seu aparelho. Você tem uma outra opção no Freestyler que também ajuda, que seria a sua paleta de cores. O que seria isso? Supondo que você é uma pessoa que trabalha com uma cor específica no equipamento, como por exemplo âmbar, ciano, magenta, então isso fica muito difícil você dimerizar isso numa mesa. Então com essa opção no Freestyler, você só vem aqui, o único trabalho que você tem é de habilitar o seu dimmer, aqui na sua parte lateral, habilite ele no máximo, e aqui no aparelho, conforme eu selecionar a cor, ele vai aparecer no equipamento. Então vamos supor, se eu selecionei ciano, o equipamento, ele vai acender a cor ciano também. Em contrapartida, se eu escolher rosa, ele já vai para o rosa, ele já faz essa mescla de cor automática. Então não importa a cor que eu escolher aqui dentro da minha paleta, ele vai sempre ser direcionado na cor, porque o valor numérico RGB que é jogado no Freestyler, já pré-estabelecido por ele joga nos meus canais certos. Desde que eu defini que existe um canal para vermelho, um canal para verde e um canal para azul nesse caso. Então vamos lá. Vocês podem ver que o programa ele é uma coisa muito simples de ser trabalhada. É algo que realmente leva-se e demanda um tempo do usuário de aprender a mexer no programa com outros recursos. E como prometido, nós temos um outro recurso aqui nesse computador, que quando você baixa o Freestyler, seria esse terceiro programa, que seria o 3D Magic View. O que significa isso? Ele é um software relativamente bom e bem estruturado. Por quê? Você não necessariamente precisa dos seus equipamentos à sua disposição no momento, sua estrutura formada. Então o que vai acontecer nesse caso? Nós temos um programa onde ele faz a modelagem 3D de todos os seus equipamentos e estrutura. Então supondo, você pode selecionar objetos, você tem sua área de trabalho aqui, e você pode montar a sua estrutura da maneira que você quiser, e com os equipamentos que você quiser, desde que eles sejam criados e exportados da maneira correta. Então, você consegue programar uma cena e visualizá-la pelo Magic 3D sem precisar mover equipamento, montar estrutura e tudo mais. Esse é um programa muito utilizado nos Estados Unidos e vindo agora para o Brasil, que facilita a sua vida com relação se você trabalha com muitas sequências, muitos shows e eventos e etc. Fora que existe uma demanda de videoaulas muito grande no YouTube desse software, que ele é mais uma extensão, e assim como o Freestyler, ele é tão grande de variedade de coisas que você pode fazer nele quanto o próprio Freestyler. E só para finalizar agora, você tem diversos outros ícones aqui, como por exemplo, você tem o Create Sequence. O que seria isso? Aquela famosa sequência programável na mesa. Então você aperta nessa folhinha em branco, então você vai abrir essa janela aqui. O que significa cada coisa que está aqui? Bom, é simples. Fade Time e Send Time não tem segredo. Eram aqueles antigos potenciômetros da mesa com controle do tempo do intervalo de cada cena e o tempo que cada cena vai durar. Ou seja, você tem dois intervalos de tempo para trabalhar assim. O da cena e o intervalo entre uma cena e outra. Então, se você é uma pessoa que vai usar diversos steps, ou seja, os passos dentro de uma cena, é interessante que você selecione essas duas opções, Global Fade e Global Send Time, que o tempo que você estipular tanto para um quanto para outra vai ser estipulado para todas. Global significa todas. Então vamos lá. Supondo que você vai fazer seu fade de 2000 e sua cena de 800, sua velocidade de 800, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou programar agora para que o meu aparelho, no primeiro instante, ele esteja desligado e nessa posição. Então, ou seja, esse vai ser meu primeiro passo. Então eu venho no adicionar step /C e dou um clique. E ele já vai para o meu step 2, para o meu passo 2, onde eu posso controlar e fazer o que eu quero. Supondo que agora
no meu passo 2, eu habilite aqui, porque nessa barra você tem os fades e tem os offs. Tudo que estiver habilitado aqui em fade significa que está incluso nas minhas cenas. O que estiver em off não está incluso agora. Então, vou habilitar o meu dimmer agora e selecionar uma posição diferente para o meu movie, que ele vai ficar nessa posição aqui, para trás. E a cor específica que ele vai fazer é o ciano. Então, com base nisso, eu vou e adiciono o meu próximo passo. Então, no meu terceiro passo, eu vou e, por exemplo, deixo ele só verde, porém, eu jogo ele para uma posição relativa diferente. Então, para cá. Então, eu venho para cá e adiciono mais um passo. Agora, eu posso selecioná-lo para qualquer lugar, como, por exemplo, para cima, jogar, por exemplo, uma cor rosa e adicionar mais um passo. Com base nesses 5 passos iniciais, como uma pequena aula, agora a gente vai partir para um ponto crucial. Como é que eu faço para isso rodar no meu programa? Então vamos lá, você terminou isso. Logo em seguida, você tem essa opção do Play Sequência, certo? Você clica aqui e seu aparelho ele vai começar a rodar conforme o que você tinha programado anteriormente. Então ele parte com base na última coisa que você fez e o que estava estipulado em cada passo, segundo sua velocidade e tudo mais. Como ficou com uma velocidade relativamente alta, você só consegue ver esse movimento dele, que seria um exemplo de sequência no qual o seu equipamento está trabalhando agora no momento. Agora, vamos lá. A dúvida é, como que eu salvo essa cena? Porque após ela criada, eu quero que ela seja armazenada para que eu possa usá-la futuramente. Então vamos lá. Pausada a sequência. Você vem nessa pasta escrito Save As. Salvar como? Já tem uma pasta pré-estabelecida, onde você quer que você quer que salve. Então você define um nome. Posso colocar como sequência 1. E salvo. Logo após isso está salvo minha sequência. Se eu fechar agora e desselecionar tudo agora e voltar aqui para cá, o que vai acontecer? Ah, eu quero voltar, eu quero startar minha sequência. Então vamos lá. Voltei aqui. Putz, mas voltou a tela em branco de novo. O que eu faço? Voltou do step 1. Não. Você vem no Open, nessa pasta logo aqui do lado do Save. Você vem e procura no qual onde você salvou. No caso nosso foi sequência 1. Você abre em Open Editor e ele vai aparecer aqui. E aqui, com base nisso, você selecionado o seu aparelho, você vem e dá um play sequência. E ele vai começar a trabalhar segundo aquela cena que você tinha gravado. Ou seja, qual que é a vantagem do Freestyler sobre a mesa nesse ponto? A mesa DMX ela é suscetível a variações. Ou seja, no transporte pode acontecer de que sua cena pare de ser gravada. Ou seja, é um prejuízo para você, porque ela é um trabalho redobrado dentro da mesa. Nesse caso, gerado um arquivo, o que vai acontecer e qual que seria seu trabalho nisso? Você gera o arquivo, por segurança, salve num pendrive na sua área de trabalho, ou até mesmo na nuvem, como por exemplo o OneDrive, Google Drive ou até mesmo o Dropbox, porque são garantias de que sua sequência ou até mesmo suas fixtures, se você quiser, suas personalidades de equipamento, vão estar inclusas no meio. Você cria uma pasta e compartilha ela. E o que vai acontecer? A praticidade disso é que em qualquer lugar que tenha um Freestyler instalado no seu computador, você pode abrir essa fixture lá e botar para rodar, sem problema nenhum. Isso foi uma breve explicação para vocês agora de como o Freestyler trabalha, de como configurar a interface LED e quais seriam as vantagens e por que a melhor opção de escolha seria essa e qual que é a melhoria em relação à mesa. Quaisquer dúvidas sobre a interface LED, sobre o manual, sobre como configurar e tudo mais,
acesse o nosso site e ligue e peçam ajuda ao nosso departamento técnico. Estaremos sempre à disposição a ajudar vocês. Ou, se preferirem, deixem um comentário nesse vídeo aqui logo abaixo. A equipe LED agradece a compreensão de vocês. Muito obrigado.